Sejam bem-vindos a mais um Pode Pá, quarta-feira maravilhosa. Maravilhosa. Amanhã estamos embarcando para o Rio de Janeiro. Vambora, rapaziada. Quero uma salva de palmas pra ele. Semi-exato. Aê! Obrigado. Se o papo for business. Não, parabéns pra você. Primeira vez que vocês têm aqui um tubarão martelo. Ai. Ah, é? Tubarão martelo. É o que... É diferente. Por quê? É o que concretiza, bate o não, martelo. é o que papa outros tubarões. Ah, é? É. Então Eu você é sou o mais tubarão, perigoso. Você tá de frente de Assim, duas tilápia aqui. Com sou girino. com muita humildade, sempre. A gente vai, ao longo desse papo hoje, vai dar pra entender que a gente pode tudo. Ó, você pode tudo desde que você tenha humildade, você tenha uma jornada, Constância, você tenha, disciplina. tenha um plano, né? Você tenha um sonho grande e você planeje, você tenha Você tinha um planejamento. Cara, desde criança, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu construía todos os sonhos. Tá aqui, tá? Tá no meu livro. E você pode tudo é por isso. Você sai da periferia, de uma comunidade, e você muda o status quo da sua vida e da sua família. Eu tô aqui exatamente para, durante todo esse tempo que a gente conversar, eu quero mostrar para as pessoas, principalmente os jovens da periferia, aqueles que acreditam que não podem mudar o status quo da vida deles, que eles podem. Eu sou uma testemunha viva, verdadeira, de quem saiu da periferia. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, e com muito trabalho, com muita verdade, com muita ética, com muito respeito ao consumidor e às pessoas, eu cheguei aqui e hoje eu estou liderando, né, um ecossistema do franchise, um dos maiores grupos de investimento em franquias do Brasil. São 5.000 franquias. Só para dar ordem de grandeza, a gente deve faturar um pouco mais que 8 bilhões de reais esse ano. Você dorme? Tô conseguindo dormir ainda. Não, ou tá? Tô. Ó, pra gente começar a aquecer já, eu trouxe aqui uma dedicatória pra você, Igão. Obrigado. E também pra você, Mítico. Ah, obrigado. Tá? Fofinho, mano. É muito simples. A mensagem que esse livro tenta levar pras pessoas é o que eu coloquei aí pra vocês. Que você seja sempre o melhor em tudo. Ponto. E eu vendia 2 cestos de 200, 300 salgados toda a tarde. Eu chegava do colégio, escola pública, de manhã, uma monareta Monarch vermelha. Cara, 2 viagens por dia. Em 6 meses, eu consegui juntar grana em casa. A gente comprou um Fusquinha 1966. Com 6 meses vendendo salgado. Salgado. Ninguém acredita, mas faça a conta. Não vamos ter tempo. Tá me falando. Não, mas é a realidade. Eu tenho foto do Fusquinha. Devia ser uma delícia, eu morando salgadinho. numa comunidade, não tinha nem onde colocar o Fusquinha. Ele ficava tipo atravessado. Não tinha cerca, a casa. Que cor que era o Fusquinha? Vermelhinho, o vermelho vinho, vermelho bem forte. Era gostoso a coxinha? 1.200, cara. Ou você era bom vendedor? Melhor, né? As duas coisas. A coxinha era excepcional, mas eu descobri que a Lins estava em desenvolvimento. Eu desenvolvi um nicho, uma oportunidade, e aí muito intuitivo, porque com 13 anos de idade ninguém tem, né, preparo, know-how para ser um executivo. Eu fui lá, peguei as obras, as construções, marcenarias, as obras em construção, em acabamento, e eu chegava na hora mais importante, a hora da fome, a hora que os pedreiros, serventes, pintor, estavam famintos. 2h30, 2:45, cara. Eles já pegavam de 3, 4, assim, cada um. E acabava aquilo era... rapidinho? Mas muito. Anotava na minha cadernetinha. Uma coxinha? Não vou lembrar Mas era... a moeda da época. Não vou lembrar exatamente. Compatível aos preços de hoje. Mas eu anotava na cadernetinha e aos sábados eu passava para receber. 14 para 15 anos, eu me tornei copiador de xerox. Mas eu não era um copiador de xerox desse que pega o original, coloca no visor da máquina e aperta o botãozinho verde para sair uma cópia. Eu queria fazer a cópia ficar melhor que o original. Essa era a diferença. E aí, sabe o que aconteceu? Um cliente daqueles muito chato no balcão da copiadora, seu Valmir, e já vocês vão ver que eu vou falar algumas vezes o nome do seu Valmir aqui. Todos nós teremos um seu Valmir na vida em algum momento. Guarda essa mensagem. E eu atendendo, o seu Valmir chegava, eu tinha meia hora de trabalho, ele falava, não, eu vou esperar. Tinha outros atendentes, ele não queria. Eu quero esperar o Semenzato para me atender. Por quê? Porque eu fazia um atendimento diferenciado. Eu era o melhor copiador de xerox que Lins já teve. Tinha 22 copistas. Em 6 meses eu me torno gerente da copiadora com 15 para 16 anos, cara. Gerente da copiadora, tinha 22 funcionários. O seu Valmir,
Conversa vai, conversa vem, conversa vai. Ele era auditor de empresas, auditor de balanço de empresas. Então ele estava nas maiores empresas da cidade. Ele era um cara muito respeitado. E ele olhou para mim e falou: Semenzato, você tem um futuro brilhante. Você está fazendo curso de computação? Eu falei: estou. Eu fiquei interagindo. E aqui outra dica. Você está num ambiente de trabalho. Você está interagindo? Você tá trocando. Você está sendo visto? Tipo para você ser visto, você tem que se mostrar o seu talento, os seus sonhos, as suas ambições, o que você está fazendo. Falaram isso para mim no McDonald's. Foi meu primeiro emprego assim de carteira registrada. E aí, quando eu entrei lá, tive as reuniões e tal, e eu tava indo bem, aí tive a primeira reunião pra subir de cargo a primeira vez. Eu falei assim, ó, vou te falar uma coisa, era um gerente muito meu amigo, ele falou assim, aqui dentro, você tem que ser chato, você tem que ser visto, tem que falar, tem que se mostrar, não tenha vergonha, se solta, você é muito bom. E aí, me ajudou muito. Destravou. Fui para essa empresa e me tornei o melhor programador de computadores. Fui para a fábrica Cobra Computadores fazer os cursos. O seu Valmir me levou para essa empresa e aí por isso que eu digo ele te amou. Que o seu Valmir vai... todos nós temos, em algum momento alguém está te vendo. Não à toa que a gente está aqui hoje. Vocês estão sendo observados todos os dias, a todo instante. E eu quero que o web espectador tenha convicção, seja o melhor, dedique tudo que você puder, que coisas incríveis vão acontecer na sua vida. E por ter sido o melhor aluno no colégio, destaque absoluto, eu sou convidado pelo colégio para me tornar professor segundo grau com 18 anos de idade, cara. Que isso? Aí é para acabar. Aí não é pode pá, aí é para acabar. Não, imagina mas você. Mas ele devia ser aquele CDF. Não, mas você tem ideia do que é um garoto de 18 anos para 19, chegando na sala dos professores, como se aqui fosse a sala dos professores, ó. Aqueles professores veteranos. E aquele garotão chegando e se achando como se ele fosse um professor veterano, entendeu? Eu chegava lá, cruzava a perna e me posicionando como um professor ali, veterano, cara. Então, assim, eu amadureci muito rápido. Como que eu fazia para botar moral numa sala de aula com o cara? Tendo a aquela mesma turma idade. do fundão na mesma idade. Bom, primeiro, nesse momento eu começo a perceber que os diferenciais de você ganhar dinheiro e você conquistar coisas, ela começa a te colocar numa posição diferenciada e de observatório. Naquele momento eu estaciono uma CBR com 19 anos, uma CBR 450 Custom, na porta do colégio. Folgado. Imagina, vocês têm ideia do que era referência para esses garotos estudando, ainda se capacitando, e o Semenzato já numa fase ainda se capacitando, mas já colhendo, motão, né? Já com uma CBR 450 Zero, azul, coisa mais linda do mundo, aquela carenagem maravilhosa. Você gosta de moto ainda? Não mais, isso passou rápido. Bom, mas da hora, chegava, depois de 2 tombos passa rápido, tá? É verdade. Bom, vamos falar de coisa boa. Cara, os alunos olhavam. Rapidamente, eu começo a dar aulas particulares no final de semana, numa padaria que o meu sogro tinha lá na cidade de Lins. Aí o meu sogro futuro, ainda era tipo noivo, né? Mas já estava usando a padaria, o computadorzinho que eu pedi pro sogro comprar lá na padaria para fazer os controles, e comecei a dar aula particular sábado e domingo para os alunos que tinham dificuldade no colégio. Com 23 anos de idade, 1991, casado, meu filho nasceu em 92, então um ano antes do meu filho nascer, eu fundo a minha primeira empresa, que foi a Microlins. E de onde veio o Microlins? Isso, microcomputadores, Lins, a cidade. Lins, lugar incerto e não sabido, que é Lins. Caralho, agora que eu fui saber! Microlins. Vou te falar, eu tenho 32 anos. Na minha geração, todo adolescente tinha que fazer o curso da Microlins. Cara, eu fiz digitação, cara, eu fiz todos. Eu formei mais de 4 milhões, mais de 5 milhões na época, até 2010. De lá pra cá, dobrou isso. Mas eu formei mais de 4, 5 milhões de jovens e coloquei no mercado de trabalho. Porque essa foi a primeira grande sacada. Eu não fundei uma escola de informática, cara. Eu fundei um centro de formação profissional. Fundei a empresa em 91, 92, 93. Em 3 anos, eu monto 17 escolas próprias. Não tinha franquia. Não existia na minha cabeça. Na minha cabeça não existia franquia. Eu não sabia o que era franquia. 17 próprias alavancadas no banco com indexação do dólar. Eu assinei contratos que eu nem li, nem sabia o que estava assinando. Coragem de empreendedor mesmo. Totalmente alavancado. Mano. Metendo louco. 94 vem o Plano Real. O Plano Real simplesmente fala o seguinte: tablita e deflação no seu contas a receber. O seu faturamento todo dia vai diminuir, porque tem uma deflação.
E as prestações em dólar, o dólar disparou, cara. 6 meses depois eu não conseguia pagar professor, os computadores, o banco, não pagava mais nada. Eu quebrei, eu fali, mas não sobrou nada. Pensa, uma quebra Que ano, generalizada. 94? 94. O seu Valmir olha e fala assim, mas por quê? Você já ouviu falar em franquia? Eu falei, o que é franquia? Cara, a partir desse minuto, em 3 meses eu formato a franquia, eu transformo a Microlins em franquia e vendo as 17 para franqueados e começo a receber royalties. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nunca mais eu parei de crescer e nunca mais eu saí do mundo E franchise. como que faz pra transformar algo que era seu próprio, eram 17 escolas, em franquias? Pra onde você vai? Uma operação muito rápida. Os computadores eram do banco, porque eu não tinha como pagar, eu tinha que devolver. Começaram a fazer busca e apreensão dos computadores. Que isso? Então, assim, é punk. Eu vivi com 25 anos, 26 anos, fundei com 23, 3 anos depois eu vivi A falência. o pior que você possa imaginar, de conta carimbada, conta encerrada, execução, penhora dentro de casa, baú de brinquedo do meu filho sendo penhorado, Nossa. coisa assim, cara, de cortar o coração. Nossa, e a dor eu de tô- ter que mandar a gente embora. Assim, eu tô encurtando a história, história. porque o livro eu dou muitos detalhes, eu conto muito um pouco dessa fase com mais detalhes, mas é muito bacana quando você vê que você está preparado, resiliente para superar e vencer qualquer obstáculo. Eu tenho um time de investimentos hoje, composto por 3 ou 4 universitários, ex-GV, ex-melhores faculdades aí do mercado, e esse time faz a análise do que está rolando no mundo, a gente chama de tese. Outra tese, economia prateada. Daqui 2030 nós teremos mais de 30 ou 40 milhões de pessoas idosas que não terão capacidade. Lembre-se que nós estamos vivendo muito mais agora. E elas não vão ter mais como ficar em casa, porque os filhos ou trabalham. Então nós compramos um projeto já testado que chama-se Terça da Serra. Hoje são mais de 100 casas para moradia de pais, avós, nós no futuro, que não teremos condições de ficar em casa por N comorbidades que a gente tenha, e nós vamos ser muito bem cuidados numa residência sênior, com enfermeira, com remédio na hora certa. vocês com já Isso é estão legal. fisioterapia. trabalhando nisso. Não, já tem mais de 100 franquia de Terça da Serra no Brasil. A gente está abrindo 50, 60 por ano. Quando você torna-se relevante, o mesmo sucesso pode ser o fracasso. Porque eu perco a minha credibilidade na mesma velocidade que eu ganhei. Eu levei 30 anos empreendendo para chegar aqui. Para jogar fora a reputação em 2 minutos. É só vender um produto que engana as pessoas, pronto, você perdeu a reputação. Então eu sou muito criterioso, eu e todos os meus sócios fundadores, no processo de seleção do franqueado. Eu cheguei aqui com uma fórmula muito simples. Eu tomei rapidamente a posição na copiadora e me tornei gerente. Rapidamente... eu faço um curso de programação, computação, e me torno professor 2º grau. Mas eu não era só um professor, era o melhor de todos eles. Os alunos faziam abaixo-assinado. Eu me torno empreendedor, eu crio minha empresa, eu me torno a maior e mais relevante empresa de informática. Já existiam várias outras marcas, hein? Vamos deixar claro que eu não inventei isso. Parecia que Eu fui não. mais um. Parecia que eu inventei, mas só que eu dominei tanto, inclusive indo para mídia, indo para TV, coisa que eu tive coragem. E aqui entram histórias assim, nababescas, do tipo, meu sócio falar assim para mim em 2001, cara, foi ontem, 2001. Meu sócio falar assim para mim, um sócio da época, essa é uma parada indigesta, eu não assino essa fatura. Eu fui para casa assim, eu sabia que se eu assinasse aquela fatura de propaganda na TV, a minha vida ia mudar, eu não seria mais o Zé Carlos lá de Lins, eu seria o professor Semenzato, o empresário Semenzato, mudaria tudo na minha vida. Eu fui para casa desolado, cara. Foi uma noite difícil de dormir. Eu acordei de manhã, tinha uma Mercedinha, né, meia boca ali, valia uns 300 mil. Valor de hoje, 300, 400 mil a Mercedinha. Eu voltei de manhã, fui direto na sala do sócio, falei, sócio, eu vou assinar essa fatura sozinho. Não se preocupe, eu tinha 70% da empresa. Se no dia que vencer essa fatura, daqui 45 dias, a empresa não tiver dinheiro, eu vendo minha Mercedes e pago. E assim eu fiz. Nunca mais eu saí da televisão brasileira, cara. Eu se tornei um gigante anunciante. É muito Programa cara a do TV, Gugu, né? programa do Netinho, tudo que você pensar, cara. E beleza, eu vi Luciano muito no Huck, Netinho. Dia de Princesa, ué, eu Também patrocinava, fui um dos primeiros patrocinadores do programa dele.
Colocava a princesa para voar de helicóptero, o Microlins aqui em cima de São Paulo, entregando bolsa. Fiz doação de umas 20, 30 casas. O Microlins foi muito no Gugu, né? No Gugu direto. Todo domingo eu tava lá ao vivo fazendo propaganda. Eu ia fazer a propaganda. Se você tiver 20 franquias de clínicas, de restaurantes, seja o que for, Terça da Serra, Peça Rara, qualquer dessas marcas, você pode, se você tiver 20 franquias fazendo 50 mil de lucro por mês cada uma, quanto dá por mês? 5 vezes 2? Você é bom, hein? Vai, 1 milhãozinho. 1 milhão. 1 milhão por mês. Você se torna um empresário rico com 20 lojas de 50 mil de lucro cada uma por mês. Quanto vale uma empresa que gera 1 milhão de lucro por mês? Vezes 12, ela faz 12 milhões por ano. Quanto vale por baixo? 5 vezes 60 milhões de reais. Nem no Mais podcast, inventar. a galera acha que a gente inventou, não foi, já Isso existe aqui a é, cena. isso a aqui gente- é Você rádio. está fazendo melhor. Você É. está fazendo melhor. Você está trazendo aprimorando. conteúdo relevante. Você está entregando conteúdo para as pessoas não baterem cabeça e não errarem como o Semenzato errou lá atrás, quando não levou em conta uma variação de dólar, quando se alavancou demais e poderia ter não tinha Sebrae, não tinha aconselhamento, não tinha nada, não tinha franquia, eu nem sabia o que era franquia. Se eu soubesse, talvez eu já tinha criado uma franqueadora no nascimento do meu negócio. Esse livro chama-se Escola da Vida. Ele tem como autor Ricardo Bellino, é um empreendedor serial que na verdade teve os seus 3 minutos com Donald Trump em 1900 e pouco lá, e o Donald Trump falou, eu te atendo, mas você tem 3 minutos. Ele até escreveu um livro, o Have 3 Minutes, você tem 3 minutos para falar comigo. E tipo, abriu o contador do relógio aqui. Porra. Claro, e aí o cara conseguiu fazer um negócio com ele maluco, incrível, com esses 3 minutos. Então esse poder da comunicação é muito importante. Então fui coautor, coloquei ali pedaço da biografia, um pouco da minha história, mas esse livro, Você Pode Tudo, é verdadeiramente a primeira biografia minha, profunda, em que eu trago um pouco desse nosso papo, mas com muito mais profundidade. As pessoas são impacientes, elas desistem toda hora e volta para o zero de novo. Desiste e volta para o zero de novo. Tem que ter consistência, tem que ficar, tem que ter a jornada que eu falei bastante aqui hoje. E vai galgando. Daqui a pouco é de 200 mil, daqui a pouco é de 1 milhão, daqui a pouco ela é dona de um McDonald's, daqui a pouco ela é dona de um L'Entrecôte de Paris, daqui a pouco ela é dona de um negócio gigante, daqui a pouco ela tem 20 franquias. Cara, eu já fiz centenas de franqueados muito ricos. Sabe qual é a nossa meta para 5 anos? 10 mil franquias. A gente tem 5 mil. 5 anos. Mas vamos lá. É amanhã, cara. 5 anos é amanhã. É a meta deles. A ambição veio do planejamento dele. Eles- Não fui eu que falei, eu Eles tão quero com 10 tesão mil. nisso, eles tão... Cara, os caras trabalham 24 horas por dia pra buscar esse sonho grande, cara. Então, Que louco. você vai falar que é diferente do Semenzato vendendo coxinha, cara? O desafio, o desafio dele é muito maior do que o meu. Mas muito maior. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que delegar. Eu tenho que deixar ele fazer o trabalho dele agora. Você sabe qual é a idade dos meus colaboradores da empresa? Só ficou eu com 55 e o meu CFO que tem 47, 48. Todos os demais têm menos de 35 anos. Muita gente acha que o Podpah começou que eu e o Igão pensando na grana. E esse é o maior É a erro das única pessoas, coisa que você não mano. pode pensar no dinheiro. Tanto- Ele tanto é que- consequência. Não Tanto tinha, eu e o né? Igão, a gente não tinha dinheiro. E eu falei pro Igão, se essa porra desse podcast me dá R$2.000 por mês pra mim, R$2.000 pra você, Já me tá ajuda. bom, mano. Mas é porque a gente tava na pandemia, a gente vai fazer essa porra com amor, com carinho. Vamos fazer um podcast foda. Era essa a nossa motivação. A galera parece que vem ao contrário. Já chega, vocês estão ricos, né? Vocês fizeram isso por causa de dinheiro, marca. Eu falei, caralho, não foi esse a nossa O parada, dinheiro mano. sempre é consequência e o sucesso ele vem de uma dedicação extrema, de um diferencial que eu falei aqui muito, de você ser o melhor. Sempre. Puta, será que o Semenzato tinha razão? Quem é o seu Valmir da minha vida, cara? Ele vai ficar ali. Quem é o seu Valmir da minha vida, cara? Isso já muda alguma Cara, vai mexer, cara, o É, ponteiro, cara, meu. com certeza. Ele vai falar, eu vou achar o seu Valmir da minha vida, cara. É isso, é esperança, cara. E aí ele se entrega, se reenergiza. Ele pode mais.
Só de amanhã ele mudar a posição dele no trabalho dele, só dele estar mais focado, vamos dizer assim. Cara, ele vai entregar, ele vai fazer mais gente feliz. Ele vai gerar mais resultado para a empresa vai ter mais lucro ou menos prejuízo. Então, esse é o ponteiro que todo mundo precisa mudar. Que a melhor porta que mudou a minha vida foi a porta do meu primeiro emprego, que me levou para o mundo da informática, que me fez fundar a maior empresa de informática de educação desse país e que me fez tornar um empresário relevante como eu sou hoje. Isso é uma jornada. Um dia a gente se encontra numa mesa de reunião. Assim, daqui 1 ano, 2 anos, né? Como ele falou aí. Vamos estar com 5 anos já, mais maduro. Eu vou chegar folgado já. Em outro prédio. Vou chegar folgado. Falar, filho, aquela época... Era outra. Você perdeu a oportunidade. Você não é o martelo? Nós é o... Naquela época a gente era umas piranhinhas, tilápia. Agora é 2 baleias azul, meu irmão. Rapaziada, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, siga o Semiexato nas redes sociais, tá aí na descrição, tá bom? Se você gostou do papo, com certeza vai gostar das redes sociais. É isso, segue eu, segue o Mítico, siga o Podpah, rumo a 7 milhões de inscritos, hein? Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpah, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!